A sensação que você tem é que está preso num ciclo eterno onde parece que nada muda, não importa o tanto que você tente. E se eu te dissesse que a chave para quebrar esse ciclo pode estar na sua capacidade de aceitação? Isso aí. Aceitar as coisas como elas são é o primeiro passo para transformar completamente a sua vida. Mas calma, que essa aceitação não tem nada a ver com desistir. Muito pelo contrário. Eu vou te ajudar a entender isso melhor. Eu sou Mary Patrick, sou psicoterapeuta e sou especialista em esquemas mentais. Sejam bem-vindos ao meu canal. Bom, vamos lá. Hoje eu estou aqui para a gente bater um papo sobre a aceitação e como ela tem a capacidade de nos fazer alterar as condições das situações que nós estamos vivendo. Isso aí. A aceitação ela é uma ferramenta que muitas vezes ela é entendida de uma forma errada. Por quê? Porque quando nós falamos em aceitação, a primeira coisa que vem à mente de muita gente ainda é de jogar a toalha, né? Como se aceitar uma situação fosse deixar de lado ou até mesmo desistir de alguma coisa. Mas a grande verdade é que aceitar é de longe muito diferente de desistir. Aceitar significa que eu sou capaz de reconhecer a realidade em que eu me encontro como ela realmente é. E a partir daí eu começar a agir de forma diferente, consciente, para mudar tudo isso. Só que tem um detalhe que faz com que tudo se pareça aí mais complicado, que são os nossos esquemas mentais. Os esquemas são como aqueles óculos escuros, né, que você coloca e até esquece que está usando, porque a claridade lá fora está sempre mais forte, mas eles sempre mudam a cor do mundo que a gente enxerga, né? Os esquemas eles distorcem a nossa realidade, eles criam resistências internas e não deixa com que a gente enxergue as coisas como elas são. Né? Mary, então você está falando sobre as crenças limitantes. Não. Crenças limitantes e esquemas mentais são duas coisas completamente diferentes, tá? Mas que elas causam impactos da mesma forma na nossa vida. Os esquemas eles são padrões de pensamentos que a gente desenvolve a partir da infância. Eles são como mapas criados na nossa mente, né? E esses mapas, eles são formados pelas nossas experiências, ou seja, pelo que a gente aprende e como nós interpretamos o mundo ao nosso redor, tá? Então, imagina aí que cada experiência, cada trauma, cada alegria, ela vai moldando uma espécie de filtro através do qual a gente começa a enxergar o mundo. Esses filtros são os esquemas mentais. Por exemplo, se você cresceu ouvindo que precisava ser perfeita para ser amada, né? Aquela ideia de que, olha, como a fulana é perfeita, é impossível não gostar dela. Já ouvi uma dessas, né? Pois é, e é bem provável que você tenha desenvolvido um esquema mental de perfeccionismo. Isso significa que toda vez que você não consegue atingir aquele padrão master top, você se frustra, se cobra, acaba caindo numa espiral de ansiedade e autocrítica. Sabe o que é o pior? É que esse esquema de perfeccionismo pode fazer com que você não aceite as suas falhas ou os teus limites. Porque aceitar seria como admitir que você não é bom o suficiente, né? Só que não. Na verdade, aceitar as suas limitações é o primeiro passo para mudar de verdade. Porque enquanto você não aceita a tua realidade, você continua tentando viver uma vida que não é tua, ao invés de construir a vida que você realmente quer. Você está me entendendo? As crenças limitantes, elas já são um tipo específico de esquema mental, né? Mas que nos impedem de avançar. Sabe aquelas ideias negativas que a gente aceita como verdade? Mesmo que você em algum momento até acha que não é tão verdade assim, né? Mas é quando você pensa aquela, eu não sou capaz, ou isso daí não é para mim. Isso é uma crença limitante ali, ó, pleno vapor, né? Essas crenças, elas nos mantêm presos.
Elas nos impedem de tentar coisas novas, ou até mesmo de buscar os sonhos que a gente tem. Porque no nosso inconsciente, a gente já acredita que em algum momento vai dar errado. Então, enquanto os esquemas mentais são os filtros que nós usamos para entender o mundo, as crenças limitantes são filtros quebrados que distorcem a nossa percepção de mundo. Os esquemas mentais, assim como as crenças limitantes, elas têm uma característica muito parecida. Elas são teimosos, né? Eles fazem aí de um tudo para manter a gente no piloto automático, repetindo os mesmos padrões, cometendo os mesmos erros, se frustrando nas mesmas situações, mesmas não, né? Nas situações parecidas. E quem é capaz de fazer com que eles cedam? A aceitação. Porque aceitar é reconhecer que esses padrões negativos existem, que eles influenciam a minha vida, mas que eu posso mudar. Entenda. Quando eu falo dos esquemas de crenças limitantes, eu não estou falando de vilões, né? Porque a função deles é agir como um sistema de defesa. Os esquemas mentais, eles foram criados, né, para te proteger das dores passadas. Mas a questão é que eles acabam nos impedindo de viver o momento presente. Por exemplo, alguém que desenvolveu um esquema de abandono. Essa pessoa pode ter uma dificuldade gigantesca em aceitar o fim de um relacionamento, porque isso dispara um gatilho de reviver toda aquela dor que ela viveu no passado. E aí, ao invés de aceitar o término e seguir em frente, a pessoa fica presa ali, tentando desesperadamente consertar alguma coisa que já acabou. Ou pior, ela evita novos relacionamentos para não se machucar de novo. Você está entendendo? E aí, quando a gente começa a trabalhar esse padrão interno, a se questionar sobre aquela vozinha interior e percebe que esses padrões ou pensamentos, eles são antigos e que não precisam mais definir, a gente começa a abrir espaço para aceitação. E com a aceitação vem a liberdade. A liberdade para a gente ser quem a gente realmente é, para viver a vida que a gente realmente quer. E não aquela mentalidade, né, de estar aprisionado mentalmente. Então, se você sente que você está sempre repetindo os mesmos padrões, que você não consegue sair do lugar, olha para dentro de você. Começa a se perguntar quais são os comportamentos que você tem em situações em que os resultados sempre se repetem. Fica atento ao tipo de pensamento que você tem ao longo do dia. Observa. Uma dica para você saber a qualidade dos teus pensamentos é a forma como eles fazem você se sentir. Quando você identifica um padrão, fica muito mais fácil fazer com que ele mude. Entendeu? Porque aí você sai da esfera do desconhecido, do inconsciente, para o consciente. E você pode acreditar, a aceitação é o primeiro passo para essa mudança. Porque quando eu aceito que esses padrões existem, que eles impactam o meu mundo, mas que em compensação eles não são imutáveis, eu já subo o primeiro degrau da mudança. Todos nós podemos mudar. É aquela grande história, né, de que quando você muda, o mundo muda. O mundo muda quando a tua percepção de mundo muda. Quando a forma que eu interpreto o mundo muda. É impossível a minha condição não mudar. Você está me entendendo? Deixa eu te contar uma coisa. Você não tem culpa pelos padrões mentais ou pelas crenças limitantes que você carrega. Mas é responsabilidade tua mudar esses padrões. Claro, se a vida que você está levando não está legal, não te serve mais. Aceita. Chega de se debater com você mesmo. Aceita. Você vai ver a tua vida mudar. Agora, clica nesse like, se inscreve no canal
e eu te espero no próximo vídeo. Beijo.